volta aqui na Web TV Undime Bahia, acompanhando de perto este encontro que aconteceu aqui em Barra do Choça, reunindo 4 territórios de identidade. Talambira Taíta, representando neste ato aqui a SASE, fala com muita propriedade com relação à necessidade de fortalecer a política pública educacional, sobretudo aquela voltada lá para a construção dos novos planos decenais de educação, que são os nossos PMEs. É isso mesmo, Talambira. Ela tem ocupado também outras funções e, a exemplo de vice-coordenadora do Fórum Estadual de Educação, é também conselheira estadual de Educação. As coisas estão meio que imbricadas, não dá para trabalhar de forma dissociada. Sem dúvida. Primeiro, bom dia, né? Mais uma vez aqui a Undime, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que esse encontro de territórios é um encontro fundamental nessa rede de cooperação que nós estabelecemos, governo federal, governo estadual, fóruns estaduais, fóruns municipais, e aqui, como você disse, eu falo com uma mistura de funções, mas uma mistura de sentimentos, porque sabemos da responsabilidade que nós temos nesse momento. E hoje pela manhã foi muito interessante, porque nós tivemos aqui a representação do Estado, né? Nós tivemos aqui a representação, naturalmente, o nosso vice-presidente da Undime, e aqui fui convidada para falar um pouco desse lugar que eu tenho ocupado nesse território do Sudoeste. Então, hoje, representando a SASE, nesse processo de articulação em regime de colaboração, eu pude ter a oportunidade de conversar com os secretários de educação. Secretários esses que são hoje as nossas lideranças, que devem incorporar e assumirem, né, essa responsabilidade conjuntamente de preparar o município para a consolidação daquilo que a gente tem aqui, né, como nosso horizonte, que são os planos municipais de educação. E não se faz plano sem ter também outras populações. Então aqui nós tivemos a presença de fóruns municipais, tivemos a presença de várias equipes técnicas, tivemos a presença de professores, conselheiros municipais, que fazem essa corrente de pensamento, e acredito eu, como eu disse aqui, um pensamento positivo, um pensamento entusiasmado de que essa colaboração é que de fato trará um bom diagnóstico, mas também um plano municipal que de fato tenha conversado com o seu território. E aí a gente deve lembrar que um plano ele precisa ter a escuta pública como fonte. Os encontros com os professores da rede municipal, mas também com a rede estadual, com a rede federal, de acordo com a estrutura do município e também com a sua população. Talamira, para finalizar o bate-papo, a gente tem dito sempre o seguinte, que falar sobre política pública e planos nacionais de educação dá pano para manga. A gente conversa o dia inteiro porque cada realidade é uma realidade, não há uma regra pronta, a única regra pronta é não ferir aquilo que está posto na legislação. Quais são os maiores desafios que vocês têm encontrado nessas andanças, seja enquanto fórum, seja enquanto representante do Ministério da Educação, seja enquanto professora também da universidade, do ensino superior, que tem se estreitado, dialogado cada vez mais lá na ponta com a educação básica? Quais são os maiores desafios que vocês têm encontrado? Olha, existem os desafios que são desafios do próprio território, né? Nós temos o território do Sudoeste, é um território com 24 municípios. Nós, por exemplo, tentamos fazer os melhores momentos de encontro para a produção. E assim a gente sabe que os municípios estão se organizando nessa perspectiva, inclusive de entender as funções, por exemplo, da equipe técnica que existe, mas agora de uma comissão gestora que precisa ser organizada. E como foi falado inicialmente aqui, nós, no nosso diagnóstico, ainda temos municípios que precisam lembrar que a comissão gestora é o pontapé inicial para que, de fato, a gente tenha, assim, fundamos uma comissão que está responsável para coletivizar essa ação que não é da secretaria, né? A secretaria precisa ter apoio em outros lugares, né, para se ver plano municipal. É do município e a gente ainda chama mais atenção, é do território. Então esse território tem a cidade, mas tem o campo, tem a cidade. Esse território tem uma vida que é muito singular. Entre uma cidade e outra tem as suas singularidades. Por isso a ideia de que o plano ele não é da secretaria e o secretário não pode se sentir, né, com esse peso, mas ele precisa se sentir a liderança para fazer a gestão, a comissão gestora, para que essa comissão gestora de fato crie os seus tentáculos. Então acho que esse talvez seja o primeiro desafio, né? E o segundo desafio é fazer com que as escutas públicas elas de fato cheguem à ponta, para que isso se volte para dentro da comissão e essa comissão entenda como é que a gente pode agora pensar de fato um plano que respire o território.
Compreendendo esse movimento de audiência, apresentar, né, dar devolutiva, conferência, escuta, de lá para cá, sistema novo surgindo aí, Nacional de Educação, essa relação, não dá para falar de plano sem dialogar com o sistema, é um outro desafio. É um outro desafio, e desafio mais ainda que a gente tem chamado a atenção, e você me trouxe aqui a memória, é a consolidação do nosso diagnóstico situacional. Sem o diagnóstico situacional, a gente não tem como prosperar de fato um plano que dialogue com as nossas demandas. A consolidação dos sistemas, né, que é o nosso também, eu acho que é um ponto de desafio, é desafio para o nosso estado, que nós já estamos aí no caminho, mas é desafio para os municípios, porque o município é a unidade que contempla um microcosmo, que tem a estrutura do município, do estado, tem a estrutura da rede privada, tem a estrutura da rede federal, quando nós temos rede federal, e que precisa, né, ter essa dimensão de que o plano precisa respirar e corresponder a toda essa dinâmica, o que é do município com a responsabilidade, mas o que o município não tem, que também precisa, né, da estrutura do Estado, da estrutura do governo, para de fato fazer com que a educação seja um bem social, reconhecido para todos e universalmente, que é o nosso grande desafio, né, ser universalizado para aqueles que precisam daquele nível, daquela modalidade no seu território, para fortalecer o território. Talamira Taíta, leve-a para o seu município, para o seu território. Ela brincando agora há pouco, olha, já estou recebendo diversas demandas aqui, é bem assim, sempre que a gente volta de um encontro como esse, volta na certeza de que o caminho é esse, mas efetivamente também consciente de que os desafios se ampliam, a carga de trabalho sobre nós se amplia cada dia. Sim. Mas levem ela para o seu município. Sim, me chama que eu vou, né? Eu disse, me chama que eu vou, porque eu acho que esse momento é um momento que a universidade, nós temos a Universidade Estadual Sudeste da Bahia aqui, com diversos profissionais, com a sua expertise de pesquisa, sua expertise de compreensão sobre educação de jovens e adultos, sobre educação colaborativa, sobre educação do campo, né? Olha. Sobre educação para educação infantil, anos iniciais, anos finais. Então, vamos antirracista, vamos assim potencializar as equipes gestoras, as comissões gestoras com pessoas que a gente reconhece e chamar a universidade para dentro, entendeu? Desses grupos, porque fortalece, porque ajuda e porque também é o nosso papel social, é fazer com que a gente, com conhecimento adquirido, consiga chegar próximo daqueles municípios que de fato estão precisando do nosso apoio para qualificar mais o debate. Para tirar alguma dúvida, para a gente colocar a mão na massa. Então, como eu disse, me chama que eu vou, dentro daquilo que eu posso, sempre poderei ajudar, né? E assim acho que aí sempre. É a rede de fóruns aqui falando, é o Fórum Estadual de Educação aqui falando, é o Conselho Estadual aqui falando, é a professora Talamira também aqui falando. Nós, é claro, seguimos juntos, como sempre, com os pés no chão e o coração onde for preciso.